sinais que as mães precisam ficar atentas, pois pode indicar algum problema de visão. Esse tema, quem vai nos trazer todas as informações, óbvio, a nossa oftalmologista pediátrica, a doutora Jaque. Bem-vinda novamente. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Muito bom esse tema, doutora. Então, assim, para as mamães de plantão, quais são esses sinais aí que podem mostrar que a criança está com algum problema de visão? Então, o campeão de todos, né, a dor de cabeça. Então, eu sempre falo, dor de cabeça em crianças pode até ser algo comum, mas não é algo normal e é um sinal que a primeira coisa que a gente deve descartar é alguma alteração visual, seja um aumento de grau acima do que a gente espera para a idade, ou uma diferença de grau entre os dois olhos. Então, dor de cabeça em crianças sempre deve ser investigado e a gente deve começar pela consulta oftalmológica. Mais algum sinal? Crianças piscando muito. É algo que eu atendo todas as semanas, são queixas, os pais levam eles porque eles estão piscando muito. E a primeira coisa que os pais costumam pensar é que eles estão com alguma alergia ou com coceira, e muitas vezes é o grau acima do que eles deveriam ter para aquela idade. Então, eles tentam piscar porque muitas vezes eles estão enxergando borrado, e o piscar é um sinal de alerta bem importante também. É verdade, a gente vê, assim, muitas crianças que piscam, então, às vezes, a gente pode pensar que, né, até tique, né? Mas olha como a gente precisa de uma consulta de um profissional para nos guiar e nos falar o que está acontecendo. Pode ser realmente um tique? Pode ser, mas tem que ser observado e tem que ter um diagnóstico, né? Com certeza, com criança a gente não pode ficar achando, né? Eu sempre falo que com criança nós devemos sempre descartar qualquer alteração, porque muitas vezes pode ser algo grave acontecendo, algo que está prejudicando o desenvolvimento global dessa criança. Então, sinais também, além da dor de cabeça e do piscar muito, né? A criança que se aproxima muito das coisas para tentar enxergar. Isso fala um pouco mais a favor de visão, né? Os pais já pensam na visão, porque é alguma coisa mais direcionada. Mas também crianças que se esbarram muito nas coisas, crianças que tropeçam com frequência, que caem com frequência, são sinais que os pais devem estar atentos e sempre a gente deve descartar problemas de visão. Eu penso também sobre a escola. Eu vejo isso na escola da minha filha. Muitas vezes as crianças não estão conseguindo acompanhar na salinha e às vezes é problema de visão, né, doutora? Sim, existem sinais, né, que a criança pode apresentar, né, muitas vezes confundido com atraso do desenvolvimento, com problemas do neurodesenvolvimento. E, primeira coisa também, né, a criança vai passar por uma avaliação com o psicopedagogo, mas essa criança obrigatoriamente tem que passar por consulta oftalmológica, pois muitas vezes é um problema visual que está afetando todo o resto. Olha que importante. Quando a gente pensa nesses sinais, muitos deles, às vezes, não precisa nem acontecer se a família mantém as consultas de rotina em dia, né? Exatamente. Então, reforçando, né, que as consultas de rotina elas devem iniciar a partir dos 6 meses de vida. Então, a primeira consulta entre os 6 meses e 1 ano de idade. Nessas consultas, a gente já consegue avaliar se essa criança tem um grau normal para a idade, pois é normal que as crianças tenham até um determinado valor de grau. A gente precisa avaliar se elas não têm diferença de grau entre os dois olhos, porque isso também pode prejudicar o desenvolvimento global. E, então, é muito importante que os pais levem elas para as consultas oftalmológicas de rotina. Que interessante. Tem mais algum sinal, mais alguma curiosidade, enfim, sobre esse tema para a gente compartilhar com as mamães? Sobre a dor de cabeça, né? Eu sempre falo para os pais que mesmo a criança que já usa óculos, a dor de cabeça é um sinal de alerta também, pois muitas vezes é o primeiro indicador de que aquele grau já não está mais sendo eficiente. Quando as crianças já usam óculos, elas já tem ali um diagnóstico, enfim, um motivo para estar usando óculos. Mas a gente acompanhar também se melhoraram esses sintomas, se a criança parou de piscar, se a criança não tem mais dor de cabeça, se a criança melhorou o rendimento escolar. Isso também é interessante a gente trazer para o oftalmologista para dar o feedback de, não, realmente era isso, o grau tá ok ou não tá, né? Exato. Eu sempre peço um retorno, depois que eu prescrevo os óculos, né, eu peço um retorno entre 6 e 8 semanas para reavaliar, para ver se essa criança está se adaptando com os óculos, para a gente ver se os óculos estão, se eles foram fabricados de uma forma correta.
e para ver se ela já tem algum sinal de melhora daquela queixa que trouxe eles para essa consulta. Doutora, e tem algum caso aí que você possa compartilhar conosco, um caso mais inusitado? Tem um caso bem interessante que eu atendi faz uns 3 meses, de um paciente de 2 anos, que era um paciente que ele estava com um pouco de atraso no neurodesenvolvimento, e aí se partiu para uma investigação de doenças neurológicas e problemas comportamentais, pois essa criança estava muito agressiva. E, por incrível que pareça, né, ele veio para a consulta, diagnostiquei que ele tinha uma hipermetropia muito alta para a idade dele, prescrevi os óculos e 2 meses depois os pais retornaram e essa criança já estava uma criança bem receptiva, uma criança mais dócil, colaborativa, então ele estava agressivo porque ele não estava enxergando direito, então provavelmente aquela visão ruim, aquela visão embaçada estava deixando ele nervoso e com isso ele tinha uma forma de expressar isso que era sendo mais agressivo com os pais, com os avós, com os colegas. Olha só como a visão ela pode afetar em vários sentidos e vários aspectos da vida, né, doutora? Exatamente. Então, assim, a gente não pode brincar com o desenvolvimento visual das crianças. Então, sempre reforçando a importância dessas consultas de rotina. Não esperar eles terem sinais para procurar o atendimento. Sempre levar, porque a gente já faz o diagnóstico e já evita uma série de problemas. E o indicado fazer de quanto em quanto tempo essas consultas? É anual? Eu acho que depende de cada paciente, né? Depois da avaliação, enfim, explica para nós. Isso, depois que eles já têm algum diagnóstico, que a gente prescreve os óculos, né? Geralmente eu acompanho eles de 6 em 6 meses. É claro que se tiver algum caso de estrabismo, alguma coisa mais grave, o acompanhamento é reduzido, né? Para 60 dias ou 3 meses. Mas, em geral, assim, se for problema de grau mesmo, só grau, de 6 em 6 meses. Adorei, obrigada por trazer esses alertas para nós. E você, mamãe de plantão, fique atento aos sinais, porque os nossos filhos, eles vão nos mostrando, o corpo ele é tão sábio, tão perfeito, né? E ele vai dando sinais. E hoje a gente mostrou alguns sinais de alerta para problemas visuais na infância. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, até a próxima. Cirurgias ovarianas. Tudo o que nós precisamos saber sobre esse assunto, o Dr. Felipe Lanner vai responder para nós nesse momento. Bem-vindo novamente. Obrigado, prazer estar aqui de novo. Muito bom te receber e entender sobre cirurgias no ovário. Então, assim, para a gente entender qual é para começar, assim, né? Qual é a importância do ovário no corpo da mulher? Isso aí, então vamos lá, vamos do básico. Os ovários, eles são glândulas, são as glândulas femininas, né? Eles são responsáveis pela produção de alguns hormônios, principalmente o estrogênio e a progesterona, mas também produzem um pouco de androgênios, né? A testosterona é um dos androgênios. E eles são responsáveis pelo ciclo menstrual, pela mulher engravidar e para poder manter uma gestação, né? Além disso, eles são muito importantes na função cardiovascular, tem uma função óssea importante também pela produção dos hormônios. Então, eles são vitais, obviamente, para as mulheres. Quais os motivos para a retirada dele? Bom, existem algumas patologias que podem acometer o ovário que, infelizmente, em alguns casos a gente precisa removê-los, né? Uma delas podem ser, por exemplo, os endometriomas, né? A endometriose acomete o ovário e provoca nele cistos muito grandes, volumosos, que eu sempre explico para as pacientes, é como se esses cistos eles comessem, né, o ovário, eles engolissem o ovário. Então, em alguns casos de cistos muito volumosos, até mesmo que não sejam endometriomas, né, ou endometriomas ou até mesmo patologias como câncer, aí sim a gente indica remover o ovário. Uma vez que a gente remove o ovário, o que acontece no corpo da mulher sem ovário? Então, numa mulher onde a gente faz a retirada dos 2 ovários, o que acontece é que no momento em que ela para de produzir os hormônios, ela entra em menopausa, né? E aí começam todos aqueles sintomas, né? Os calorões, ressecamento vaginal, perda de libido, insônia, dentre tantos outros, né? Que incomodam muito as pacientes. Então, geralmente, a gente só faz a remoção dos 2 ovários numa necessidade extrema, né? E uma dúvida muito frequente das pacientes é se a retirada de somente um ovário vai acometer em algum problema relacionado à produção de hormônios.
E isso não é uma verdade, né? Um ovário só consegue manter uma mulher menstruando, ciclando, como a gente diz, porque ele consegue produzir a quantidade de hormônio suficiente para isso. O maior problema em mulheres em idade reprodutiva, né, principalmente as que querem engravidar, é que quando se remove um dos ovários, se perde uma grande quantidade de óvulos. Então a reserva ovariana dessa mulher acaba sendo comprometida, né? Então, caso também ela tenha um problema nesse outro ovário e ela perder esse ovário por alguma outra patologia, pode acontecer de ela não poder engravidar, né? Mas se existe a possibilidade da mulher engravidar com um ovário só? Existe sim, porque esse ovário, mesmo sendo único, ele vai seguir produzindo os hormônios, vai ovular e a mulher pode engravidar. E qual a relação aí do ovário com o útero? Quando tira o útero, tem que tirar o ovário? Quando tira o ovário, tem que tirar o útero? Como que funciona essa relação? Essa é uma dúvida muito frequente que as pacientes em que a gente indica uma esterectomia, né, uma remoção do útero por variados motivos, tem, né? Elas sempre perguntam, mas quando eu tirar o meu útero, eu vou entrar em menopausa? O que isso vai acarretar? Então, em mulheres que ainda não entraram na menopausa, os ovários sempre são mantidos. Então, a gente faz uma remoção do útero, juntamente das trompas, normalmente, porque não vão ter mais uma função na mulher, mas os ovários são mantidos. Então, essa mulher, ela segue praticamente com um ciclo menstrual normal, né? Então, às vezes, mesmo com a retirada do útero, a paciente pode ter TPM, ela pode ter os sintomas de ovulação, o ovário vai funcionar, vai ovular. A questão é que ela não vai mais sangrar, né? Então, o ovário segue produzindo os hormônios normalmente e essa paciente percebe, né, essas mudanças até mesmo de humor ou mudanças no corpo conforme a data do ciclo que ela está. Entendi. E pensando nessa cirurgia, doutor, para retirada de 1 ou 2 ovários, né? Como que é, assim, que precisa num pré-operatório? É uma cirurgia que demora muito tempo? Como é que é o pós-operatório? Então, geralmente uma cirurgia para retirada de ovário, a melhor forma de se fazer é por videolaparoscopia, né? Depende muito do tamanho da patologia que está cometendo o ovário. Então, às vezes, em cistos muito volumosos, em que a gente não consegue ter um acesso laparoscópico, é necessário se fazer uma cirurgia aberta. Mas não é uma regra. Muitas vezes, até mesmo em cistos volumosos, a gente pelo menos faz uma tentativa de fazer por via laparoscópica, né? E esse cisto, quando ele realmente acabou acometendo todo o ovário de uma forma que não consiga se manter ele, acaba se retirando todo o ovário. E aí, pensando em tempo, depende de cada situação também, cada paciente, como que está o ovário, né? Exatamente. Por exemplo, em mulheres que já estão na menopausa e vão ser submetidas a uma esterectomia ou se encontra alguma doença no ovário, se removem normalmente os 2 ovários, porque esse ovário ele já não produz mais hormônios e existe um risco dessa paciente vir a desenvolver algum câncer de ovário. Então, se aproveita a cirurgia de esterectomia, se for o caso, para já se retirar o ovário. Ou se ela tem alguma doença em um ovário, acaba se retirando o outro ovário também. Isso em mulheres que já têm uma menopausa já declarada, que sabidamente não menstruam mais, porque esses ovários eles já não estão mais funcionando. E tempo de recuperação? Quanto tempo que essa mulher precisa ficar em repouso e quando que ela pode voltar para as atividades dela normal? Então, varia conforme a doença que se tratou pela oforectomia, mas em cirurgias laparoscópicas o tempo de repouso é menor, né? Normalmente a gente recomenda pelo menos em torno de 2 semanas se evitando o exercício físico, né? Mas hoje em dia não existe mais aquele famoso repouso absoluto, né? A gente orienta as pacientes que levantar da cama, atividades do dia a dia, sentar, tomar banho, isso tudo pode ser feito sem a ajuda de alguém, né? Já numa cirurgia em que é feita uma abertura maior do abdômen, a cirurgia é uma laparotomia, né? Aí sim tem que se ter um pouco mais de cuidado, principalmente no esforço abdominal, para que se evite hérnias, infecção, inflamação, uma dor maior, né? Existe uma grande diferença entre um tipo de cirurgia para outro tipo de cirurgia. Muito. Pensando até assim no pós-operatório, né? Muito. A recuperação da laparoscopia é infinitamente melhor do que de uma cirurgia feita por laparotomia. Doutor, eu adorei. Obrigada por trazer tanta informação para nós e até a próxima. Prazer estar aqui de novo. Prazer falar com vocês. Será que existe uma pílula mágica para a imunidade das nossas crianças? Vou perguntar isso para a nossa pediatra. Doutora Amanda Ibagi, bem-vinda novamente. Oi, obrigada, Mari, por mais uma vez estar aqui. Se eu contasse nos dedos quantas vezes as mães já me perguntaram isso, eu não ia ter dedos suficientes.
E o que a gente sempre quer, né? A gente quer uma solução mágica para isso, né? A gente quer um soro na veia que vai me resolver todos os problemas. Ou um comprimidinho, uma caixinha que tem alguma coisa colorida, bonita. Uma gominha. Gominha que vai resolver os problemas das nossas crianças. Mas não é assim. A imunidade, eu gosto de fazer uma reflexão como se ela fosse uma casa, né? Então, para fazer essa casa, eu preciso não só de tijolo, preciso de cimento, eu preciso de ferro, eu preciso pintar, eu preciso deixar essa casa confortável. Então, a gente começa a construir a imunidade desde a barriga. Então, a gente fazendo um pré-natal com muita qualidade, com um bom acompanhamento. Depois que a gente sai, a gente sabe que sim, parto normal tem um benefício na imunidade das crianças pela formação da microbiota. E depois que essa criança nasce, a gente tem o leite materno, que vai ser riquíssimo em quê? Em anticorpos, que vão estar ajudando na minha imunidade. Mas não é só isso. A gente tem mais tijolinhos aí dentro dessa nossa casa. Então, para a gente melhorar a imunidade, a gente precisa também do quê? De vacina. Que tem sido negligenciada e a gente que é pediatra tem um medo de pararem de vacinar, porque quando a gente para de vacinar, as doenças começam a voltar. Então, se eu não quero ficar doente, eu vou fazer vacinas. Independente se eu vou fazer essas vacinas no SUS ou no privado, é preciso que eu vacine. O nosso sistema de saúde, o nosso programa de imunizações nacional, ele é excelente. Mais um tijolinho aí vem do quê? Da nossa alimentação. Então, a gente vê um monte de produto lá nos mercados, rico em vitamina A, C, um monte de vitaminas num alimento que não é alimento. Então, alimentos industrializados e principalmente que a gente chama de ultraprocessado, como é que eu sei reconhecer um ultraprocessado? Ele vai ter mais que 5 ingredientes, eu vou ler um monte de coisa dentro dele que eu não sei o que é. Aquilo ali é um ultraprocessado. O nosso corpo ele não entende aquilo ali como comida. Então, isso não nutre as nossas crianças. Então, as nossas crianças precisam do quê? Comidinha de verdade. Precisam comer frutas, precisam comer verduras, precisam comer arroz, feijão, carninha. Precisam ter uma alimentação equilibrada. Aquele monte de pílulazinha, aquele monte de polivitamínicos, não vai substituir uma alimentação adequada. A gente precisa ter pela nossa alimentação e a gente vai suplementar apenas o que for necessário. Então, se a minha criança não tem deficiência de nenhuma vitamina, essa criança não precisa receber nenhum polivitamínico. As únicas 2 vitaminas que são preconizadas para as nossas crianças são vitamina D desde o nascimento e o ferro a partir dos 6 meses. Todas as outras vitaminas vão ser só suplementadas se essa criança tiver uma deficiência. Então, se eu oferecer um monte de vitamina, vou dar um monte de balinha de vitamina C para minha criança não ficar doente. Não vai adiantar, ela vai absorver o que ela precisa e o resto a gente está fazendo xixizinho caro. Então, a gente precisa ter pela alimentação e suplementar só realmente o que a criança precisa. Ainda dentro desses nossos tijolos, a gente estava conversando aqui o quê? O sono. Então, não adianta. Hoje eu atendi um menino que ele dormia, um adolescente, que dormia à 1 da manhã e acordava ao meio-dia. Então, ele perde todo o ritmo circadiano dele, né? Bagunça tudo. Então, as nossas crianças precisam dormir ali, dependendo da faixa etária, mas numa média aí de 10 a 11 horas à noite. E, idealmente, até as 9 horas da noite na cama, mas assim, estourando até as 10. E elas não vão dormir até o meio-dia, vão acordar ali num horáriozinho bom. Então, sono de qualidade vai ajudar na imunidade dessas crianças. Só mais 2 pontinhos, só mais 2 tijolos aí na nossa imunidade. A gente vai ter que ter, o que é importante, natureza. A natureza regula muito a gente. Então, as crianças precisam ter contato com a natureza. A gente precisa ir de 30 minutos a 1 hora todos os dias de contato. Quer dizer que eu vou sair todos os dias para fazer uma trilha e ficar agarrado numa árvore? Não. O que é um contato com a natureza? Eu tenho grama, eu vou pegar um sol, eu tenho um cachorrinho, eu vou sair para a rua,
Eu consigo na minha escola, tem uma parte de onde tem uma árvore, onde tem areia. Se eu tenho isso, isso já conta como natureza. Eu falei que eram mais 2 tijolos, mas tem mais um ainda, eram 3. O penúltimo tijolinho que a gente tem é a movimentação do nosso corpo. Então, a criança também precisa estar se movimentando. Então, quando eu, às vezes, ao invés de levar essa minha criança para a escola de carro, eu vou caminhar com ela um pouquinho, eu paro num parque, eu já matei 2 coisas, a minha natureza e o meu movimento. A criança precisa movimentar. Não necessariamente ela vai ter que fazer uma aulinha, mas se ela está movimentando o corpinho, está andando de bicicleta, está correndo no parque, está brincando, ela está movimentando esse corpo. E o nosso telhadinho da nossa casa, para a gente melhorar a imunidade das nossas crianças, são vínculos saudáveis. Então, essa criança ser vinculada muito bem com seus pais, essa criança ter amigos, essa criança fazer parte de uma sociedade que a ama e que a protege. Assim a gente constrói a nossa imunidade. Não tem pílula mágica. Aquilo que já foi nos ensinado há muitos anos é alimentação, é amor, é dormir bem. E daí a gente tem a imunidade, né, doutora? A gente vai construindo a imunidade assim. E a gente vê muito apelo da indústria também, né? Porque uma mãe desesperada que está com a criança doente, a gente bota a criança na escola ali com 2 anos. A gente vê aquele ranho contínuo, né? Daí a gente pensa, meu Deus, o meu filho tem um problema de imunidade. Não, a criança que tem um problema de imunidade, ele vai ter doenças graves. Vai ser aquela criança que cada otite faz uma complicação, supura, faz mastoidite, a criança que tem uma pneumonia mais complicada. Aquela criança daquele ranho contínuo, né? Eu digo que o ranho só vai mudando de cor quando a gente está na escola. É o clarinho, é o amarelo, é o verde. Aquela criança com aquele ranho é uma criança com a imunidade normal. O corpinho dela combate. Não vai ser um remedinho que vai. Então, a gente vai usar da fragilidade dessas mães que estão desesperadas para vender. Eu adorei. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento. Até a próxima. Obrigada. Vamos falar sobre maternidade e ansiedade. Será que tem ligação? Eu vou conversar com a Natasha, que é psicóloga. Bem-vinda ao Minuto Mamãe e Bebê. Obrigada, Maia. É uma alegria estar aqui no programa. Muito bom te receber para falar sobre esse assunto aí, maternidade e ansiedade. Eu me incluo, confesso. Sim, eu também me incluo. E o que a gente precisa entender sobre esse assunto? Sim, acho que o primeiro ponto é a gente poder entender que sim, tem ligação com o aumento da ansiedade e a maternidade. A gente sabe que quando nasce o bebê, nasce ali também um turbilhão de emoções e a ansiedade ela vem junto nesse combo. E alguns estudos eles demonstram que 1 em cada 3 mulheres relatam o aumento persistente da ansiedade após o nascimento do filho. Então é algo muito comum e que a gente precisa falar com honestidade sobre esse tema. E eu acredito assim, que antes de mais nada a gente precisa saber, né, o que é ansiedade. A ansiedade, então, é esse movimento do corpo quando ele percebe algo aí ameaçador. Então, é um sistema de proteção que é ativado. E aí, o que acontece na maternidade que faz com que esse sistema ele fique ainda maior? Eu trouxe 3 pontos para a gente conversar hoje. O primeiro, ele é biológico, que o cérebro da mulher ele passa por transformações estruturais quando a gente está gestando e tendo o filho. Então, não é à toa que depois que o filho nasce, a gente costuma ter aquele sono mais leve, ouve o choro do bebê longe, ou então algumas mulheres relatam, né, que quando estão tomando banho, ouvem o choro do bebê, né, desliga o chuveiro, o choro para. Então, é esse sistema que está mais ativo, que ele é muito funcional para fazer com que o bebê ele fique, que ele consiga sobreviver. Só que quando ele está muito em alerta, ele vai fazer com que essa mulher fique hipervigilante, né? Então, esse sistema de proteção muito elevado, ele deixa de ser funcional e passa a não ser saudável, né? Então, essa é a primeira razão. A segunda é a famosa carga mental, que ela vai, então, ficar mais exacerbada com a chegada, né, de um filho, porque a gente tem filho, casa, né, muitas vezes um companheiro. A carga mental ela não tem a ver tanto com as atividades que a gente faz, e sim com esse planejamento, organização.
Então, se a gente for parar para pensar, a carga mental, ela está aqui dentro. A gente costuma dizer que é uma carga invisível, porque os outros não veem, mas dentro da cabeça da mulher, ela está ali pensando, planejando em tudo que precisa ser feito. Casa, trabalho, filhos, toda essa organização. Que no início pode parecer algo assim inofensivo, mas que quando acumulado, ele se torna algo exaustivo. Eu costumo lembrar de quando eu ainda estava grávida, né, as pessoas costumavam vir até mim para fazer perguntas. O bebê já tem roupa? Tem paninho de boca? Tem coeiro? E o coeiro que eu nem sabia o que era depois que eu fui descobrir. Então, tudo isso, né, é uma carga que muitas vezes, raramente é perguntado isso para o companheiro, né, para o pai da criança. Isso fica socialmente para a mulher, é algo construído, histórico. Então, é muito bacana a gente poder observar que essa carga existe e que isso pode estar aumentando a nossa ansiedade. O terceiro ponto é o ideal de mãe. A gente vive numa sociedade que tem um ideal de mãe quase que inalcançável. Aquela mãe organizada, paciente, emocionalmente estável. E quando a gente vai para a realidade, a gente se depara com algo totalmente diferente do que aquilo que a gente imaginou. Na rede social, a gente tem somente aquele pedacinho da vida de uma pessoa que parece algo ali totalmente perfeito. Então, quando a gente se depara com a realidade, a gente tem esse choque. E muitas mulheres ficam com essa sensação de que está faltando algo, que elas estão em dívida. Então, se a gente está numa dívida, o que acontece? Eu tenho uma dívida hoje, é porque eu preciso fazer algo para quitar essa dívida. Então, a mulher está sempre atrás de fazer e fazer para conseguir ser melhor. Tem essa sensação de estar sempre em falta. E quando eu estou com essa sensação de estar em falta, o corpo, então, ele fica ainda mais em alerta. Porque se eu estiver a todo momento alerta, eu vou evitar que algo de ruim aconteça. Mas não é bem assim que acontece na prática. A gente falou aí sobre alguns pontos, sempre sobre a ansiedade. Certo. A gente sabe que a ansiedade é uma coisa não legal de sentir. E o que a gente pode fazer para melhorar essa situação? Porque a gente tem uma criança, a gente é mãe, a gente vai ter que exercer o maternar. Como que a gente vai exercer e tentar sair a ansiedade? Sim. Eu acredito assim que o primeiro ponto é a gente parar para verificar como é que nós estamos. Nós mulheres temos o costume de sempre cuidar do outro. Então a gente está sempre com essa disponibilidade de cuidar. Mas como é que você está hoje? Então fica essa pergunta para as mulheres. Como é que você está hoje? Para um pouquinho para sentir como é que você está. Esse é o primeiro ponto. Se conectar com o que você está sentindo, verificar qual é a tua necessidade. Porque no momento ali da maternidade, a gente está conectado com a necessidade do outro. Principalmente para quem tem filho pequeno, ali até 2, 3 anos, a gente está muito conectado com o outro. Então, parar para sentir do que o teu corpo precisa nesse momento. Que pode ser um descanso, pode ser uma visita, uma palavra amiga. E até mesmo buscando a terapia. A terapia ela pode ser esse espaço de acolhimento, que muitas vezes eu sinto que algumas mulheres, né, no início aí da maternidade, elas não querem iniciar um processo longo de terapia por uma questão de tempo, disponibilidade, mas existe um ponto que é somente eu ir em algumas sessões pontuais para ter o acolhimento, para ter esse apoio e conseguir passar por essa fase tão difícil. Eu adorei. Obrigada por trazer todas essas informações. Obrigada por dar tantas dicas pra gente, né? Sim. E se você tá sentindo algum desses sintomas, se você se identificou e tá na hora de fazer terapia, então entra lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura lá pela Natasha, marca uma sessão. Tenho certeza que vai ser mais leve o seu maternar. Afinal, é isso o objetivo da nossa psicóloga aqui, né? Exatamente. Obrigada pelas informações e até a próxima. Até a próxima.
Triagem auditiva neonatal. O que precisamos saber sobre esse assunto? Doutora Marcela, nossa otorrinolaringologista, conte-me tudo sobre esse tema. Bem-vinda novamente. Muito obrigada pelo convite novamente. É sempre muito bom estar aqui com você. Verdade, eu também adoro te receber e aprender com você. E agora, esse assunto aí é um nome difícil. Vocês trazem esses nomes desafiadores para jornalista Sim, aqui. mas a gente tem que popularizar esses termos, tem que tornar comum para as pessoas, né? E foi por isso, na verdade, que eu trouxe esse tema hoje, porque quando o bebê nasce, a gente vê muitos pacientes ficam muito apegados ao teste do pezinho, o teste da linguinha, do coraçãozinho, todos são importantes, o teste do olhinho também, mas quando a gente fala do teste da orelhinha, quando a gente pergunta no consultório, e fez o teste da orelhinha, não sei. Eles às vezes não lembram que foi botado uma sondinha e a importância disso, né? Então foi por isso que eu trouxe esse tema hoje. E aí como que acontece? Acontece na maternidade, com quantas horas, dias de vida, o que vem de resultado? Explica tudo para nós. Então, a criança, durante a gestação, a gente já verifica se ela tem fatores de risco ou não para a perda de audição, tá? E aí, dependendo dos fatores de risco, você pode fazer ou uma otoemissões ou um BERA. Isso quem decide, quem avalia na hora é a fono. Quem faz o exame é uma fonoaudiologista que passa no quarto durante a maternidade e coloca uma sondinha no ouvido do bebê. Joga um som, vê se tem resposta ali dentro da cóclea, que é o nosso órgão da audição, e aí a gente já tem uma noção se a criança tem audição ou não. Claro que é um exame que ele pode passar por algumas falhas ali, né, durante a maternidade. Às vezes líquidos do parto que ficaram ainda dentro do ouvido, o vernix caseoso, e aí a gente repete se tem uma falha. Mas um teste com falha, repetiu a falha, tem que investigar, a gente tem que ver se essa criança já não nasceu com alguma perda auditiva. E daí ali durante a maternidade, a fonoaudióloga ela vai já nos dar um laudo, já vai nos falar, tá tudo ok, ou vamos ter que repetir, como que acontece? Sim, normalmente, aliás, só para ressaltar, a triagem auditiva neonatal, ela é obrigatória pelo Ministério da Saúde a realizar em todo o Brasil. O sul do país é o que tem maior taxa de cobertura, né? A gente vê o norte com taxas muito tristes, assim, muito pequenas, nordeste também. E a fono, ela faz o teste e ela avisa se deu certo ou não. Se deu certo, ela avisa e a criança não precisa repetir, salvo algumas exceções com relação a fatores de risco e tudo mais. Se é uma criança que deu falha, normalmente eles já marcam, essas fonos já marcam com os pais, venham em 10 dias, 15 dias na minha clínica, ou sei lá onde vai ser, para repetir o teste, porque essa criança não pode ser perdida. Se essa criança ela não repete o teste, muitas vezes passa anos, a gente só vai verificar que essa criança não ouve porque ela não começou a falar, e aí já é tarde demais, a gente já perdeu alguns passos importantes na reabilitação. Pensando justamente nesses passos importantes de reabilitação, a gente faz esse teste, repete, realmente mostra que não está ok. Aí o que vem pela frente? Aí a gente tem que aprofundar essa investigação. Os testes de triagem, como eles falam, eles são de triagem, eles não conseguem definir se aquela criança tem uma perda leve, moderada, severa, profunda. Então essa criança ela precisa passar por baterias auditivas de exame, vários mais aprofundados, e também consulta com o otorrinolaringologista, porque a gente precisa ver se tem algum problema anatômico visível nessa criança. Se tem alguma sujeira, se o tímpano está todo perfeitinho, olhando, né, na otoscopia, se tem alguma malformação, algo que justifique. E a gente também, junto com o fonoaudiologista, investigamos e aí a gente consegue categorizar o tipo de perda, se é uma perda neurosensorial, condutiva, enfim, existe um caminho. E essa criança não pode se perder, que esse é o alerta que eu resolvi trazer hoje. Que interessante. E daí, pensando em tratamento, o que temos aí de opções? Depende muito, tá? Depende do tipo da perda. Se a gente vê que é por um problema mecânico, ou seja, uma cera, um resto de líquido, um líquido acumulado no tímpano, podemos fazer tratamento medicamentoso ou limpeza mecânica, ou às vezes até uma cirurgia. Se a gente vê que, por exemplo, é uma perda auditiva profunda, depois de um tempo tem que usar aparelho auditivo, então mesmo um nenenzinho, às vezes de 2, 3 meses de idade, a gente tem que colocar aparelho auditivo para ele poder desenvolver marcos auditivos, e se ele não está desenvolvendo, existe até um fim da linha, digamos, que é o implante coclear,
que a gente consegue substituir aquele ouvido por um ouvido através de um implante, mas que a criança possibilita uma comunicação. Claro, uma comunicação oral, né? Existem outros tipos de comunicação, mas pensando em ouvir para poder desenvolver linguagem, a gente tem hoje um espectro de tratamentos auditivos que a gente consegue cobrir quase todos, aí tem umas exceções, mas quase todos os tipos de perda auditiva. Hoje, a perda auditiva profunda é até adultos, tá? Não somente as crianças. Muitas a gente consegue reabilitar. Olha que interessante. E como é importante a gente ter esse acompanhamento, porque a gente pode mudar todo o cenário. A gente, Então, pode. uma criança que pode, sei lá, não desenvolver fala, enfim, várias situações. É uma criança, por exemplo, a gente vê alguns casos ainda, né, que ela tem uma perda profunda que não foi diagnosticada, passa-se anos, e depois de um tempo não tem mais a indicação do implante coclear. Então aquela criança se tornou surda-muda, porque não foi feito um rastreio de uma forma adequada. O início não foi adequado. Mudou totalmente o Mudou desfecho totalmente da o vida desfecho. dela. Exatamente. Olha só, eu amei esse assunto. Uhum. Que tema importante. Obrigada por trazer, compartilhar Imagina. conosco e trazer tantas informações. E fica o alerta aí, né? Porque sabe o que eu gosto de ressaltar? Para as mães ficarem atentas também e cobrarem, né? Exato. Eu quero fazer o teste. O que deu? Preciso ir na fono de novo. Eu quero um parecer de um otorrino, sabe? Exatamente. E é a mesma coisa. Se existem os testes de triagem, é porque em algum momento, numa visão de saúde pública, foi visto que valia a pena. Que aquela criança, aquele adulto, ele trazia algum prejuízo social para ele mesmo ou até para o Estado como um todo. Então, vale a pena a gente detectar e tratar desde o início. Teste do coraçãozinho, do olhinho, do pezinho, da linguinha e o do pezinho. Acho que eu falei 5, né? Uhum. Não, do pezinho tu falou 2 vezes. Pezinho, olhinho, orelhinha, linguinha. E o auditivo? E o auditivo. O meu. O teu foi o último. Adorei. Obrigada pelas informações e até a Muito próxima. obrigada também. Hoje nós vamos te apresentar a Clínica Vita e eu trouxe aqui, óbvio, a Gladys, a sócia proprietária. Quem melhor para falar sobre a clínica do que a dona, né? Então eu queria que você nos contasse um pouquinho, primeiramente, bem-vinda ao programa, e nos contasse um pouquinho sobre a clínica, como que ela surgiu, né? Quais os profissionais que tem lá na clínica. Conta tudo para nós. Boa tarde a todos, né? Obrigada pelo espaço. É bem importante esse espaço para a gente poder mostrar o serviço de cada profissional e da clínica também, né? A Clínica Vita, ela surgiu num contexto onde 2 amigas tinham vontade muito de ter algo juntas, mas como eu já tinha outra clínica, então eu sempre ficava naquela, né? Uma hora a gente consegue. E surgiu a possibilidade de eu vender a outra clínica, e aí nós 2 sentamos e decidimos pegar essa clínica que já existia, o nome Vita. Quando a gente pegou ela, a gente decidiu levar para lá para dentro alguns profissionais que a gente via uma necessidade aqui em Florianópolis, que foi a neuropediatra, foi o clínico geral voltado para nutrologia, o clínico geral voltado para parte da saúde do homem, que é uma área que é muito, muito precária, que os homens não se cuidam, né? A gente teria pediatras, a gente tinha várias equipes voltadas ali para dentro, né? Psiquiatra, neuropediatra, a neuropsicóloga. Então, com esse trabalho, a gente viu a necessidade que tinha aqui em Florianópolis. E por que eu fui ver essa necessidade? Porque eu tive isso dentro de casa. Eu tive um problema com meu filho, onde meu filho, com 14 anos, vindo da pandemia, ele teve vários problemas, né? De obesidade, por ficar muito trancado dentro de casa, por ficar muito nas redes na videogame, e a dificuldade que ele estava tendo no colégio. Como eu sou uma mãe muito presente, de estar olhando o caderno, estar olhando as coisas, eu vi essa necessidade que ele estava tendo. Com isso, eu fui em busca de quem poderia me ajudar. E eu tinha isso dentro da clínica e não tinha essa visão
né? Que a gente acaba não tendo essa visão. E aí, quando eu sentei com a coordenadora do colégio e com a diretora, eu vi que elas também não tinham essa visão dentro dos colégios. É uma necessidade que elas não têm de olharem os alunos, porque o meu filho ele já vinha desde o berçário, né, nesse colégio que ele está. E elas não viam essa dificuldade que ele estava tendo. Ele não escrevia, ele só desenhava. Ele estava sendo agressivo e ninguém me falava nada. Então, eu fui em busca. Daí foi aonde entrou a Michele, né? Comecei a conversar com a Michele, tirar algumas ideias, e a Michele me mostrou todas as dificuldades que ele estava tendo e como a gente poderia lidar com ele dentro de casa, porque às vezes tu acaba perdendo a paciência com teu filho, mas tu não sabe qual é o processo que ele está passando. E isso é muito importante. Mas para um pai também chegar a isso, o pai também tem que estar se cuidando. Ele tem que ter autocuidado com ele, porque a gente tem uma vida muito corrida, uma vida muito conturbada. Hoje a gente trabalha 24 horas, principalmente com o WhatsApp, com a rede social. Então a gente também tem que se cuidar. E eu sou uma pessoa que eu me cuido muito. E fora isso, exercício físico, tudo, né? Tudo volta para um contexto só, que é a saúde. E foi por isso que a clínica ela veio para Florianópolis, ela nasceu, porque fora a clínica eu também tenho outra empresa voltada para a saúde também, né, que é uma academia. E com isso tudo eu vi a necessidade de ajudar o meu filho. Mas, Gladys, tu foi lá, fez os testes com a Michele e como que isso funcionou dentro de casa? Por quê? Porque a Michele passa todas as necessidades que a gente tem que ter. A neuropediatra, ela também te passa, mas ela vai te passar uma medicação, algo que tu vai ajudar a amenizar. A neuropsicóloga não, ela vai te mostrar como é que tu vai fazer. Que às vezes teu filho, tu fala com ele, ele não te obedece. Mas por que ele não te obedece? Porque ele também tem uma dificuldade. Como a Michele passou para o meu, ele tinha que ter tudo escrito, porque a audição dele, ele não conseguia interpretar o que a gente estava pedindo. Ele tinha que ter um checklist para saber o que ele ia começar a fazer, como que ele ia estudar, como que ele não ia estudar. E ele começou a melhorar no colégio. Então, isso fez com que eu cheguei a um ponto de me perguntar, meu Deus, eu só falo com meu filho brigando, só brigando, só brigando. Então, todas essas dificuldades, os pais hoje em dia têm que ter essa visão. Porque o que acontece, né? Daqui a pouco o filho entra numa adolescência, onde ele não conversa em casa, ele não tem com quem conversar, ele não tem com quem desabafar. O que ele vai fazer? Ele vai entrar um amigo para conversar, e às vezes aquele amigo não é uma boa companhia, né? Ele vai entrar num mundo de internet, de computadores, que não é legal às vezes, porque ele não tem esse diálogo dentro de casa. E fora isso, todos os profissionais lá dentro da clínica, eles se conversam muito entre eles também. Vamos supor, o meu filho estava com obesidade, então tem a pediatra que conversava antes com a Michele, tinha a nutricionista que ia lá conversar para saber como é que eles iam lidar com esse paciente, porque cada paciente é um paciente diferente. Então a gente tem todo esse cuidado dentro da Clínica Vita. É interessante, você trouxe muitos pontos interessantes, mas agora, nesse finalzinho, você falou sobre os profissionais terem essa conversa, né, sobre o paciente, que é o atendimento multidisciplinar que a gente fala e que faz toda a diferença, e também é uma facilidade para a família poder ter no mesmo local os profissionais que precisa ali para fazer esse tratamento, né? Porque às vezes as mães não conseguem se cuidar, porque elas ficam de clínica em clínica, leva no psicólogo, leva no nutri, como que ela para, né? Então, tendo dentro de uma clínica todos os profissionais que vão atender o seu filho, a mãe consegue sair, fazer ter um momento de academia, enfim, meditar, enfim, ter um momento para ela, né? Que é uma dificuldade, né? Principalmente aqui em Florianópolis, que tudo é muito longe, né? E além disso, o legal disso tudo é que a Michele, ela acaba conversando também com as escolas.
ela passa o diagnóstico para a escola, ela mostra esse diagnóstico. E como ela, além de cuidar não só de criança, adolescente e idoso, ela cuida da família em si. Né? Ela conversa com cada pai, ela conversa com o irmão, para saber o que realmente está acontecendo dentro de casa. Então isso é muito importante, porque às vezes a gente está perdido. A gente tem vários compromissos e a gente não sabe. Aí a gente só está brigando com nossos filhos e não sabe como lidar com isso o dia a dia. Eu adorei. Obrigada por compartilhar um pouquinho dessa clínica, que eu sei que tem muito amor envolvido, que eu enxergo no olhinho quando tem fala bastante. da clínica, justamente pelo que tu viveu com o teu filho, né? E eu adorei conhecer, eu quero ir lá pessoalmente. Vamos sim, vai ser um Para prazer. conhecer todos os profissionais. Se você se interessou também, entra no Instagram do Minuto Mamãe e Bebê, e lá você procura a Clínica Vita e marca consulta, conversa com os profissionais que estão lá. Obrigada, até a próxima. Obrigada também. Tchau. Eu quero te apresentar um livro fresquinho, cheiroso, que a Elo, que é a nossa educadora parental, escritora, neuropsicopedagoga, muitos créditos para essa escritora, trouxe para nos apresentar. Então, Elo, bem-vinda novamente, me fala sobre esse baby. Sim, tem um baby aqui, bem isso, é bem com cheirinho, né? Porque, na verdade, tá nascendo, acabou de nascer, então agora tá ainda, pra ter uma noção, tá ainda com a versão boneco, né? Ele tá com essa tarja, mas já tá disponível para e-book, para as pessoas comprarem na Amazon. E acho que até a gente tá no área que já tá tudo certo, já tá liberado para todo mundo poder comprar a versão física também. Porque muitas pessoas fazem questão de ter a versão física, então já vai estar lá também. Que legal. E eu quero saber como que surgiu, porque eu tenho certeza que veio de alguma demanda. Sim. Porque tudo é muito bem pensado e estruturado nessa cabecinha aí. Sim, sempre vem, né? De uma demanda. Na verdade, assim, Mari, são muitos anos trabalhando na educação, né? São 18 anos. Então, foi muito tempo como professora e também tempo de atendimento como educadora parental, como neuropsicopedagoga. E muitas vezes eu via essa demanda de famílias me perguntando, questionando sobre o desfraude, com pouca orientação prática. Assim, muitas orientações que vinham de sites, a um conhecimento muito assim desconexo, né? E a gente percebe o quanto algumas frases, algumas orientações fazem muita diferença para que esse processo seja leve. E aí eu juntei, foi assim, uma escrita não teórica. Foi uma escrita bem voltada para uma mãe. Na hora, o tempo todo eu ficava pensando assim, se fosse uma amiga, o que eu precisava dizer para ela? Então, por isso que a intenção dele é ser curto, ser breve, prático, e ao mesmo tempo com uma linguagem bem acessível, para trazer as informações que ela vai usar. Assim, essa é a intenção, né? E a gente está falando sobre um livro que aborda a questão do desfraude. Desfraude. Então, quando a gente pensa aí no desfraude, a gente sabe que tem muitas informações erradas, tem muita desinformação. E a gente ter um material com informação de qualidade, com embasamento, com, né, que sabe o que eu sempre falo? Que as mães que elas têm conhecimento, que elas estudaram, elas se empoderam, elas são fortes. Ah, porque a fulana falou isso, porque o filho já está desfraudando, porque eu tenho que desfraudar. Então, tu lê o livro... Exatamente, é outra visão, né? Pegar a rédea da tua vida, né? Exatamente, é isso que eu falo muito assim. Em vários momentos eu comento isso com as mães. Ter a orientação adequada é como se fosse uma bússola. Então, ali está a informação, orientação, né? Mas o caminho que tu vai seguir, aí vai ser de acordo com o que a tua experiência e a tua criança também. Porque muitas vezes a gente vai precisar, só que ter essas informações, elas te dão repertório mesmo, para tomar a rédea e ter segurança, né? Então, tudo fica muito mais leve. Porque não fica num, ai, será, me disseram, eu acho. E aí, não, é assim, eu sei que é assim. Eu estou informada e é assim o processo. E isso dá segurança para a família e essa criança consegue fazer com muito mais tranquilidade também, né? Porque, infelizmente, tem muita desinformação. E isso eu percebo, assim, o tempo todo, estou vendo, assistindo o tempo todo, inclusive as pessoas mandam para mim, e aí eu vejo assim, gente, por isso que surgiu dessa necessidade de, vamos lá, queres encontrar um caminho adequado? Tem aqui um caminho legal para ti. Elo, esse livro é um livro também que tem que ter nos consultórios de pediatria. Sim. Né? É um livro que toda mãe tem que ter. Toda mãe tem que ler. Eu sempre falo que a gestação é um período que a gente tem que estudar.
Aproveita esses 9 meses para estudar, É. né? Vai lendo e entendendo. Inclusive, algumas mães que adquiriram o livro já, Mari, são mães que estão grávidas, e aí foi bem interessante, porque eu até não esperava essa demanda, né, essa procura, na verdade. E elas falaram assim, Elô, foi tão bom, porque eu estava com um monte de coisa na minha cabeça, achando que seria de um jeito, e aí me trouxe bastante tranquilidade, assim, quando eu estiver próxima, novamente, eu vou ler novamente o livro para poder realmente, né, fazer sentido naquele momento. Mas é bem legal, Mari, assim, porque eu trago algumas histórias, que são histórias de casos, né, situações que aconteceram, porque eu entendo que as histórias elas ajudam muito a realmente construir dentro da gente essa imagem, né? Conecta, exatamente. E até muitas vezes se assemelha ao que a gente está vivendo, então faz muito mais sentido, né? E aí trazer a história com a informação mesmo de o que pode agir, de que forma pode agir em cada momento, era essa a intenção, né? E é legal quando você traz histórias, você não mostra uma história. Então você não vê aquela situação, poxa, eu não me enquadro nessa situação. Então o meu filho é estranho, eu sou estranha, eu tô fazendo tudo errado. Não, tem várias histórias ali. Então tu percebe que cada família é única, cada criança é única. Isso fica E bem daí claro. fica muito claro, fica muito mais leve. Porque eu acho que a gente carrega tantos pesos. E quando a gente tem um livro gostoso para ler e entender sobre um assunto que, na maioria das vezes, é pesado, fica muito melhor, né? Sim, exatamente. E a tendência é da gente conseguir olhar ele com leveza também, né? Porque, assim, muitas vezes, alguns profissionais falam assim, Elô, tu traz qual olhar? Isso é importante falar, né? É o olhar da educação parental. Tem o olhar de que frases que eu posso usar, como que eu posso prosseguir, o que eu preciso preparar nesse ambiente. Entender que o desfraude é um processo. Eu estou construindo antes, não é só quando chega o pinico lá, né, e a criança vai sentar. Não é aquele dia. É todo o processo que eu construo antes. Então, pensar que a criança precisa ter autonomia. Quais são os sinais de prontidão, né? Quais sinais que ela está me dando de que está no momento da gente começar a se preparar para isso? Porque muitas mães perguntam para mim, quando é o momento do desfraude? E aí, a resposta que seria pronta, Mari, seria, tem que ter 2 anos, a criança tem que ser no verão, porque a gente é da região frio, e essa resposta não é adequada, porque a resposta adequada é quando a criança está pronta. Mas o meu está demorando para mostrar os sinais de prontidão, que eu boto todos no livro, né? Então, tu precisas preparar ele. E aí tem várias coisas que eu coloco que são orientações para a família construir isso com a criança. Então, tem caminho para te preparar a criança, para ela mostrar os sinais, entende? Então, é bem legal porque é esse processo, é entender o desfraude como um processo e é uma oportunidade, né? Da criança aprender muitas coisas. E é bem interessante isso que você falou do verão, né? Eu não conheço ninguém que tenha feito desfraude que não tenha sido no verão. Exatamente. Eu fiz no verão, todo mundo, assim, usa essa estação. Mas tudo bem, vamos pro verão, vamos tentar no verão, mas vamos tentar com embasamento, com informação. Então aproveita e já adquire o livro, que daí você não vai estar tão perdido. Não é só verão, tem ali uma historinha por trás pra gente conseguir passar por essa fase, né? Sim, e exatamente, porque muitas vezes o desfraude, o grande erro dele, né, é associar com briga, associar com punição, ou associar com alguma coisa que a criança vai ganhar. Então, não é isso que funciona, porque, na verdade, a motivação é da criança, a motivação interna, né? Como é bom quando a criança sente que conseguiu. Aquilo é interno, eu não preciso dar parabéns, né? Por que eu vou parabenizar algo que a criança sentiu prazer interno? Então, essa questão que eu acredito que eu consigo trazer no livro, porque é essa visão de a criança quer conseguir. Então, a gente não precisa estar parabenizando, é reconhecer, que é bem diferente. É dizer, eu vi, você conseguiu. Eu estou reconhecendo, eu estou mostrando que eu vi. Né? Mas não é, parabéns, e aquele show todo. Porque a criança, muitas vezes, ela pode não querer o show. E aí, se ela não quer o show? Aí ela pode, né? Então, assim, é bem interessante quando a gente tem algumas informações que mostram o quanto o desfraude é um processo biológico, mas a gente precisa ter a orientação de como fazer isso com o olhar da educação parental mesmo, né? Que é onde faz toda a diferença. Olha que interessante, Elô. Eu vou te falar uma coisa. Tu tens que escrever um livro para cada assunto. Sim. Sabe por quê? Porque toda vez que eu converso contigo, desde o nosso primeiro encontro, são tantas frases importantes, são tantas coisas assim que a gente não tem noção. Que tu parabeniza a criança não por mal.
Sim, jamais, né? É até quando tu briga, né? Então, é falta de informação, é falta de alguém nos mostrando um caminho. Então, se tu lê o livro e tu percebe qual é o caminho certo, fica mais claro. Então, por isso que eu acho que tu tem que escrever um livro para cada tema. Sim, temos esse objetivo, né? Chegarei lá, vamos lá, com o tempo. Mas essas frases é uma coisa interessante, Mari, porque muitas mães comentam isso comigo, eu anoto as frases. E aí o livro eu fiz questão de colocar várias frases para cada situação, porque não é para decorar, não é essa a intenção. A intenção é entender o tom. Porque quando a gente lê, e uma mãe comentou isso comigo, eu achei muito legal. Ela falou, Elô, eu anoto no bloco de notas as frases, porque quando eu estou muito perdida, eu leio elas e eu consigo voltar para o tom. E daí eu acho muito legal isso, porque exatamente é entender que a gente está ali com o papel de ajudar no processo, de ser educador, de ensinar. As frases ajudam a colocar nesse lugar assim, eu estou contigo, vamos lá que da próxima vez você vai conseguir. Né? E essas frases ajudam a criar esse tom e fazer o processo mais leve e como a gente quer, né, de fato. Eu amei. Uhum. Muito obrigada. Esse daqui vai ficar comigo. Mas depois a gente vai compartilhar com mais detalhes como que a gente faz para adquirir, que eu tenho certeza que você já ficou super ansioso e animado para ler. Mas já nesse primeiro momento, vai lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura a Elô, já segue ela e aí faz o que precisa ser feito, conversa com ela, vê onde é que tá o livro. Eu amei, obrigada. Obrigada também, Mari. Até a próxima. Até a próxima. Há 20 anos no mercado televisivo e de produção, Premier Produções oferece soluções práticas e inteligentes. Com qualidade e confiabilidade na implantação, administração e gerenciamento de programação de rádio e TV. Veja o resultado através do portfólio. Ilson Antônio Betim, nascido em Pelotas em 1964, foi o fundador visionário do grupo Premier Produções. Formado como técnico eletrônico pelo Cefet, ele iniciou sua trajetória na radiodifusão ao se mudar para Florianópolis em 1987. Com uma carreira sólida em grandes empresas de mídia, Betim realizou seu grande sonho em 1996, fundando a Premier Produções. A Premier trouxe inovações importantes ao cenário da comunicação, especialmente com a criação e operação de TVs legislativas em diversas câmaras municipais. Sua liderança foi crucial para ampliar o acesso à informação e fortalecer a transparência governamental. Ilson Antônio Betim faleceu em 2022, deixando um legado de pioneirismo e dedicação à comunicação. Seu trabalho continua inspirando a busca por inovações no setor. A Premier Produções é a maior fornecedora de mão de obra e equipamentos profissionais para rádio e televisão do sul do Brasil. Atuando nas regiões Sul e Sudeste, somos especialistas na transmissão de eventos esportivos, feiras, leilões, shows e programas de TV. Nosso diferencial é a operação de TVs legislativas, com concessões em câmaras municipais de Blumenau, Jaraguá do Sul, Pouso Alegre, São José, Pelotas e na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com a rádio. Além disso, a Premier Produções é reconhecida por sua experiência em radiodifusão, multiprogramação digital e tecnologia broadcast, oferecendo soluções de alta qualidade em transmissão audiovisual. Nossas parcerias estratégicas com empresas como Intelsat, Embratel e Hispasat garantem a robustez e confiabilidade dos serviços via satélite. Premier Produções, líder em soluções de radiodifusão e comunicação legislativa.